Pais amados, hoje aí temos uma tarde de sol. Vou fechar o vidro aqui, pegar o ar. Aí agora tem menos barulho, tava com muito barulho. Muitas situações acontecem no decorrer de nossas vidas. Muitas coisas se passam no meio do caminho. Digo para vocês que 90% dos problemas são causados por nós mesmos. 90% das situações que nós passamos, nós causamos com o nosso livre-arbítrio, a livre escolha que Deus nos dá. O nosso direito a querer algo, o nosso direito de escolha. Observe como que Deus é maravilhoso na nossa vida. Ele nos proporciona o direito de escolher algo. Ele nos dá uma direção. Não há aquele na face da terra que vai poder dizer assim: eu não sabia o que era certo, não sabia o que era errado. Independente da palavra dele, independente de qualquer coisa, Deus colocou já dentro da nossa consciência, do nosso consciente, o que é certo e o que é errado. Deus automaticamente, Ele nos coloca na nossa consciência o que é certo e o que é errado. Um pai, quando olha para um filho que é pequeno, dependendo da forma que ele olha para o filho, ele já sabe que está fazendo algo de errado. Então já é algo que está no nosso DNA. Isso é algo que nós carregamos já. O conhecimento entre o certo e o errado. O conhecimento do bem e do mal. Nós já conhecemos isso. E eu me permito dizer que desde que Adão e Eva comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal, que isso já foi implantado já dentro de nós. Observe que na época de Noé, eu sempre gosto de falar dessa passagem, né, dessa passagem de Noé. Na época de Noé, não existia lei. Sim, era movido pela graça. Como assim movido pela graça? Não tinha lei? Observe que Deus acha graça em Noé. Deus se agrada de Noé. Porque Noé seguia aquilo que estava colocado dentro dele e aquilo que havia passado de pai para filho, geração a geração. O temor a Deus. Não existia lei. Começamos por aí. Noé já sabia o que era certo e Noé já sabia o que era errado. O que foi passado também de pai para filho. O conhecimento do bem e do mal. Porém, a eternidade ali já tinha sido destituída, lá no Éden. O homem já não seria mais eterno. Ele foi expulso do Éden, foi colocado para fora do Éden. Pois bem, muito bem. Agora voltamos um pouco mais à frente. O povo de Israel, 400 anos, permanecendo escravo dentro do Egito. O povo de Israel,
ele já não tinha mais noção quem era Deus. Eles clamavam, sim, mas eles não tinham noção quem era Deus, porque eles viveram durante anos uma cultura que não era deles. Foram séculos, e durante séculos, como eles viveram lá, eles absorveram costumes, e assim como muitas outras coisas, a cultura era assim mantida até um certo ponto, mas, porém, eles não conheciam Deus. Deus usa Moisés para apresentar Ele para o povo. Deus usa Moisés e dá as leis ao povo, as leis cujas quais nos submeteu também. Só que agora nós somos submetidos à lei em Jesus. Aceitamos a Jesus ou não? Se aceitamos a Cristo, aceitamos a salvação. Se não aceitamos a Cristo, não aceitamos a salvação. Está lá claramente, lá dentro do Novo Testamento. Observe que tem 2 livros assim que eles fazem uma ênfase tremenda sobre a personificação da pessoa de Cristo. No livro de Isaías, e no livro de Jeremias, ali cita sobre a pessoa de Jesus. Observe tudo isso. Vamos trazer isso para a nossa atualidade. Hoje, o homem, ele é capaz de passar uma noite toda de aventura com uma mulher. Uma mulher, ele é capaz de passar a noite toda de aventuras com um homem, a cujo qual ela deseja e a mulher ele deseja. Eles não se preocupam se vão passar uma noite toda acordados. Não. O homem vai para uma balada, a mulher vai para uma balada. Eles não se preocupam se vão passar a noite toda naquela balada. Não é cansativo. Muitas coisas não são preocupantes para eles. Eles esquecem da vida ali naquele momento. Eles entram em um determinado êxtase tão grande que ali. Mas se fala na roda de amigos: pai, eu acredito em Deus sim, rapaz. Pai, sem Deus eu não estaria aqui. Ok, tudo bem. Acreditar em Deus, bom, mas entender a mensagem é outra coisa. Aceitar Jesus como Salvador é outra coisa. Totalmente diferente, totalmente à parte uma da outra. São 2 situações totalmente à parte uma da outra. Acreditar em Deus e aceitar Jesus como Salvador. Observe que casamentos se destroem, casamentos se acabam, amizades se acabam, se destroem, às vezes do nada. Às vezes aquele amigo que você gostava tanto, de repente acontece uma situação, vocês já não se gostam mais. Aquela esposa que você amava tanto, de repente acontece uma situação inusitada, vocês já não se amam mais. Aquele irmão que era um irmão tão amado, tão querido, de repente acontece uma situação, parece que aquele acabou de uma tal forma que você não consegue entender o que está acontecendo. Pois bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo isso que eu falo da pessoa de Jesus. A personificação da glória de Deus aos olhos do homem, Cristo. Estudando, ouvindo a palavra e através da palavra do irmão Jorge, da igreja cuja qual eu faço parte, eu aprendi isso. Cristo
é a personificação da glória de Deus na terra. Cristo é a personificação da que eu acabei aprendendo também. Isso é maravilhoso. Amados, para você que acha que tudo está muito difícil, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera para vocês verem uma coisa. Eu acabei até passando da entrada do local onde eu ia entrar, mas por um lado foi até bom. Parece que eu vou levar mais 10 minutos, se não me engano, para chegar até o meu destino. Olha que coisa linda essa paisagem. Observe essa paisagem, como ela é bonita. São quilômetros e quilômetros de mata. Isso expressa de forma muito pequena, mas expressa a grandeza de Deus, a maravilha de Deus na nossa vida. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. É a criação de Deus. Isso é a criação de Deus. Faz parte da criação. Nós somos criação. E o Criador ama a sua criação de tal maneira que Ele dá o seu Filho unigênito pela salvação de todos nós. Aí eu vi algumas pessoas que eu sei que dizem: olha, eu não acredito no inferno. Eu não acredito que Deus vá mandar o inferno para os demônios, porque eu não acredito que Deus vá mandar pessoas para o inferno. Olha, amados, deixa eu falar uma coisa para você. Pelo seguinte fato. Qual é esse fato? Qual é esse fato muito importante? É crer. É crer que através de Jesus nós podemos ser salvos. E quando Cristo fala sobre a questão do céu e do inferno, o rico está do outro lado. Havia um abismo entre eles. Então, o rico fala: Pai Abraão, e clama para que molhe. O rico está lá. Havia um abismo muito grande entre eles. Lázaro está no seio de Abraão. E o rico pede para que somente molhe a ponta dos lábios dele. E ele clama para que alguém vá até a família dele e fale que aquilo ali é um local terrível, que existe um inferno, para que isso não aconteça com eles, para que eles se arrependam. E é dito para ele: para isso tem a lei e os profetas. E mesmo que alguém ressuscitasse dentre os mortos, ainda assim muitos não acreditariam. Ainda assim muitos não acreditariam. Existe sim um céu e um inferno. A eternidade, como eu sempre disse, a eternidade é para todos.
Agora cabe a cada um aonde vai passar essa eternidade. Se é com Jesus, ou ser do outro lado, no seio de Abraão, ou ser do outro lado. Isso cabe a escolha de cada um. Essa é uma escolha e uma decisão que ninguém pode tomar por você, ninguém pode fazer por você. A escolha cabe a você. Aceitar a Jesus. Ou, infelizmente, muitos dizem que se trata de fanatismo, que se trata de loucura. Escrito nas Sagradas Escrituras, é um fato. São elas que dizem. Não sou eu que falo, eu falo o que está escrito. Deus nos dá muitas oportunidades. Deus nos dá muitas oportunidades. Agora cabe a nós fazer a escolha correta. Qual a sua escolha? O que você escolhe? Jesus. Ou o sofrimento? É simples assim. Observe que na época de Noé, as pessoas zombaram de Noé. Muitos zombaram de Noé. Imagina um homem construindo uma arca num lugar que não tinha chuva. Não chovia na época. Só tinha vapor sobre a terra. Ninguém sabia o que era chuva, não. Ninguém nem fazia ideia o que era chuva. A terra era umedecida pelo vapor que saía dela mesmo. E veio o dilúvio. E Deus acaba com o homem, permitindo que somente a Noé e sua família, porque ele era um homem muito obediente, permanecessem ali. Permitindo apenas que Noé e sua família permanecessem ali, ficassem ali naquela arca. Observe que coisa tremenda que é isso. Observe como é que Deus, ele é tão maravilhoso, a tal ponto que ele vê graça naquele homem. Ele vê graça em Noé, porque era um homem que respeitava. E ele não tinha leis. Ele não tinha as leis. Tinha somente a consciência sobre Deus. E que Deus era o Criador. Que eu acredito que deve ter sido passado, com certeza, né? Acredito não, que foi passado de pai para filho. A existência de Deus. Isso está lá nas Escrituras. Não é questão de eu acreditar. É uma questão que é. Até peço perdão pela falha aqui. Porque ali a gente tem Noé, né? A gente tem Matusalém. Ok? E a gente tem também... agora me falha a memória o nome dele. Perdão. De repente me deu um branco. Me falha a memória agora o nome dele. Cujo qual foi passado para Noé. E Noé acreditava nesse Deus. Noé acreditava em tudo isso. Mas não tinha lei. Era algo que já estava nele. E tudo aquilo que ele fazia de correto é porque tinha sido ensinado para ele que era correto. O que era bom e o que era mal. O que era agradável aos olhos de Deus e o que não era agradável aos olhos de Deus. Hoje nós temos Cristo.
Nós temos o conhecimento de muitas coisas sobre as leis. Mas as leis foram cumpridas em Cristo, a personificação da glória de Deus na terra. Amados, deixo essa reflexão para vocês. Perdoe algumas falhas aqui da gravação, é porque devido eu estava andando pela estrada e eu tive que ficar trocando o GPS, né? Olhando o GPS e olhando a respeito da gravação. Mas num breve vídeo eu vou estar ensinando um pouquinho mais sobre, falando para vocês um pouquinho mais sobre a questão de Noé, sobre a questão até mesmo a questão dos profetas, as leis, tudo isso. Eu vou estar falando sobre um futuro vídeo, né? Estou preparando também algum trabalho para mim estar colocando também no YouTube, falando sobre a Bíblia. Sei que nós temos muitas pessoas que falam sobre a Bíblia, muitas pessoas. Mas uma coisa muito importante, antes de terminar essa live, eu vou falar para vocês. Aqueles que buscam a igreja como zona de conforto, a igreja não é zona de conforto. A igreja é um local para você encontrar a Deus. Como? Que através da palavra causa um desconforto tão grande dentro de você que você percebe o quanto que você erra. Não é o homem que está pregando, não é os irmãos que estão do lado. É o Espírito Santo que toca em você e te mostra: filho, é isso, isso e isso. Filho, eu cuido de você. Ele usa pessoas para dizer aquilo que você necessita. Filho, eu estou cuidando de você. Eu cuido de você. Estou com você. Mas você precisa me buscar. Você precisa se corrigir nisso. Você precisa se corrigir naquilo. E quando você sai dali, aí então você tem um sentimento diferente. Parece que você entrou pesado. E se você não entrar lá se sentindo desconfortável, algum problema tem. É um fato. Se você entra e não sente um desconforto, algo muito duro, algo muito difícil, olha, há algum problema. Porque a busca não é para ser melhor do que os outros. A busca é para ser melhores do que nós somos. E errar menos do que nós erramos. E a palavra, é o Espírito Santo que toca no coração de cada um e nos mostra o que realmente devemos fazer para nos corrigirmos, para buscarmos mais a Deus e entendermos quem é Cristo. Cristo, Ele é o Senhor dos senhores. Cristo, Ele é o Santo. Cristo é o Filho do Pai maravilhoso. Cristo, Ele é o Filho do Criador. Cristo é a personificação da glória de Deus na terra. Desejo a todos uma maravilhosa tarde, um final de domingo abençoado. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um. Shalom.